Olá, bem-vindo ao Café com Propósito. Meu nome é Ed. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, deixa aquele like, ative o sino para receber o vídeo assim que ele sair. E hoje a gente vai conversar com o Ângelo Spinelli da G2, logo após a vinheta. Estamos aqui com o Ângelo da G2, que foi de inspetor de carga a diretor operacional. Ângelo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra. G2, o que a G2 faz? É um armador, né? É um armador, né, breakbook. É um joint entre a Grigstar e a Gearbook. E isso já faz em torno de 5 anos, um pouquinho mais. E aí se deu o nome G2 por causa que as duas empresas, né, que fez o joint começa com G. Aí a empresa optou por esse, ficou legal, né? E aí de lá para cá a gente, né, fala G2, mas eu venho da Gearbook, né? Antes a gente conta o tempo de casa aí como desde a época que iniciou como Gearbook, mas também várias outras pessoas vieram da Grig, enfim. Mas no Brasil a Gearbook o escritório era maior e... Entendi. E para o pessoal de casa saber o que faz um armador? Um armador, ele tem navios, né? Ele é dono de navios ou ele loca navios a longo prazo e a curto prazo, né? Que a gente chama de time chartering, né? E ele, através desses navios, ele comercializa cargas, né? Não ele em si, né? A gente tem um setor comercial onde eles fecham carga para ir alocando nesse navio. Hoje a G2, a maior parte dela, da carga que ela transporta é carga de contrato, né? E algumas cargas spot, assim como vários armadores pequenos pegam, mas a gente é mais focado em atender bem as cargas de contrato. Tá, e como é que foi tua infância? Você é de onde? Eu sou natural de São Paulo. Capital? Capital. Morei até perto dos meus 8 anos, 8 para 9 anos. E aí meu pai decidiu ir embora para Paranaguá, Paraná. Porque na época, bem, até hoje, né, a violência em São Paulo era muito grande. E aí um amigo dele falou, pô, Ângelo, né, também era o nome do meu pai. Teu pai se chama Ângelo? Ângelo também. E aí falou, Ângelo, o que você acha da gente montar uma fábrica de bloco em Paranaguá? Porque Paranaguá e algumas outras regiões próximas, casas, muro, são mais tijolos, né, de barro, né, e não bloco, né, de cimento. E aí ele viu ali uma oportunidade, né, tanto no negócio quanto morar no litoral, né. E aí conversou com a minha mãe na época e acharam uma boa ideia fazer essa transição de São Paulo para Paraná. Ele trabalhava com transporte em São Paulo, tinha caminhões, né, dedicado numa empresa que mexia com... Era uma fábrica acho que de máquina, de passar roupa, de lavar, uma fábrica grande. E aí ele achou melhor, né, ir para o Paraná, principalmente para a questão de segurança. Eu ainda era criança, mas ele sabia que ali não era um lugar, assim, não era um dos melhores. Né? E o Paranaguá tem o maior porto, segundo maior porto do país, né? Uhum. E várias empresas de navegação, vários armadores, etc. Aí você cresceu vendo isso tudo e se interessou no ramo. Então, na verdade, meu sonho de criança era ser policial, né? Eu tinha comigo que tudo planejado, eu já criança, eu já planejava o meu futuro, né? Policial civil? Não, eu queria federal. ser policial federal, né?
ou seguir carreira no exército. E aí eu planejei tudo dessa forma. Eu tinha, primeiro, né, a gente foi morar em Paranaguá, e meu pai e minha mãe acabaram se separando, meu pai voltou para São Paulo, e eu tinha comigo, eu falei, peraí, e agora, né, o que eu faço, né? Até cogitei morar com meu pai em São Paulo, mas o meu próprio pai falou, olha, fique com a sua mãe, porque pai, pode ser que alguém faça o meu papel, agora mãe ninguém vai fazer. Mãe é mãe. E isso marcou bastante. E aí eu falei, não, peraí, então eu tenho que ficar do lado da minha mãe, né? E tivemos momentos bem difíceis, assim, de quase passar fome, do vizinho chegar com comida, assim, com sacola de compra e falar, olha, tá aqui, né? Esse aqui eu sei que vocês estão passando. Porque o teu pai não deu pensão? Não, meu pai, ele deixou 3 casas e um terreno para minha mãe, e mais a fábrica. E minha mãe não soube administrar, ela, né, infelizmente não conseguiu administrar da melhor forma e a gente acabou passando por esse sufoco. Meu pai na época também sofreu um acidente grave, ficou entre a vida e a morte. E aí foi um período bem difícil. Mas eu tomo aquilo ali como a minha maior lição de vida, né? Foi aonde eu era um garoto que, né, um pouco antes de ir para Paranaguá, eu fui até convidado, criança, para treinar no Japão, eu treinava judô, né? Então eu tinha de tudo, Você né? seguiu carreira no judô, não? Não, quando fui para Paranaguá, acabei não seguindo, não sei se na época não tinha, eu também não tive interesse. Mas assim, eu tinha uma vida bem tranquila em São Paulo, né? A gente tinha uma vida muito boa, aliás, em São Paulo. E aí, quando eu passei por isso, eu entendi muita coisa. Tudo é um propósito de Deus, né? Na vida de cada um, né? E ali eu aprendi que você não deve deixar nenhum grão de arroz no prato, né? Se você abrir um pacote de bolacha, você tem que comer. Você tem que pensar que várias pessoas estão passando por aquilo que você passou. Então eu tento de alguma forma também, hoje em dia, né, passar para minhas filhas, mas confesso que antes disso eu não dava esse valor. Largava comida no prato, sabe, luz ligada, achava que alguém está pagando, né? E aí quando a gente passou por esse sufoco, eu aprendi que, para tudo a gente tem que dar valor, né? E principalmente a minha mãe, que foi uma guerreira, que apesar de não ter conseguido administrar o que tinha, ela que chegou a ter 2 funcionárias em casa, né, servindo, teve que trabalhar como doméstica, para poder não faltar comida, né? A gente passou por sufoco, mas não passamos fome. Então isso para mim segurou bem. Meu, ela para mim, assim, hoje olhando, na verdade eu sempre dei muito valor para minha mãe, né? Mas assim, ela foi muito guerreira, né? Porque você sabe, né? Você sai de uma vida que economicamente muito boa para ir trabalhar de doméstica na casa de alguém é difícil, né? Mas isso foi, como eu já faz um tempo que eu tenho uma frase comigo que até da parte ruim você tira a parte boa, né? Sim, então, sim. Assim, isso aí pra mim foi só lição, foi devido a essa escola que a vida me proporcionou, que hoje eu dou muito valor a tudo, né? Desde você não acha que as gerações de hoje estão precisando de um pouco de dificuldade para ser forjado como... Eu não acho, eu tenho certeza. Né? Eu tenho exemplo em casa, minha filha mais velha, eu por ter passado por tudo isso, até uma certa idade dela, ela vai fazer 11 anos esse ano, eu criei ela numa bolha. Né? Nossa, o que você possa imaginar que uma criança tem de brinquedo, roupa, eu dei para minha filha. Né? Achando que aquilo na verdade eu estava satisfazendo aquela criança que não teve. Ou melhor,
até uma certa idade, que né? teve e depois perdeu. Então, hoje eu vejo assim, eu não quero que ela passe por isso para aprender. Então, com a vinda da Giovana, que é minha segunda filha, me fez abrir os olhos. Opa, eu estou no caminho errado, né? Então, hoje eu, do meu jeito, eu tento passar para elas de uma maneira mais tranquila o que é, como dar valor para a vida, né? Para as coisas que a gente tem. Hoje eu costumo dizer, eu tenho o suficiente para me viver bem, né? Não tenho muito, mas também não tenho pouco. Eu tenho o que eu preciso ter para ter uma vida tranquila, né? Legal. Vou voltar lá no esporte. Você falou do judô. A gente vê que você você gosta de esporte? Sempre gostou de? Sempre gostei, sempre fui um apaixonado por luta, né? Desde criança. Por isso quis entrar na polícia ou veio antes da polícia? Não, a polícia eu sempre tive amigos mais velhos, né? Minhas amizades sempre foram pessoas mais velhas. E eu achava que assim, não, eu tenho que ser policial porque é o correto. Eu sempre tive muito assim que a polícia... Senso de justiça. Exato, né? E eu achava que era uma carreira que eu ia me dar bem, né? E fui atrás, né? E o esporte, na verdade, ele foi... Comecei no judô, tive esse convite na época, o professor de judô falou, meu pai, vocês têm condições, não quer mandar ele pro Japão comigo e tal. E aí meu pai achou, com toda razão, né? Perto dos 8 anos, foi bem pertinho da época que eu me mudei para Paranaguá, achou melhor não. É muito novo. Muito novo. Não é hora, né? E eu tenho comigo que tudo tem um motivo e o teu caminho... Você tem 2 caminhos, na minha opinião, na sua vida. O caminho que vai ser do bem e o caminho que vai ser do mal. Você vai escolher qual você vai seguir, mas indiferente, o do mal vai ser aquele, não vai ser outro, o do bem vai ser aquele, não vai ser outro. Então, Deus tinha outras coisas para mim, né? Outros planos. Mas confesso que de lá eu treinei já capoeira, depois de um tempo fiquei parado e aí voltei a treinar luta no jiu-jitsu há uns 15 anos atrás, 15 para 18 anos atrás, onde o sensei Bruno Pires, a gente malhava na mesma academia e me fez o convite. E eu era fã de MMA na época do Pride ainda do Japão, Maurício Shogun, Minotauro, Vanderlei Silva, conhecia toda essa galera aí de acompanhar, né? Na época não tinha, a internet era muito ruim, né? Mas assim, sempre fui muito fã do esporte, somente da luta, e aí fiquei um tempo no jiu-jitsu, gostava muito, muito mesmo. Fiz alguns meses de MMA, mas acabei machucando meu pé num dos treinos, até com meu cunhado. E aí eu vi que poderia prejudicar no meu trabalho. E eu sempre fui muito focado, assim, eu acho que nada pode interferir no teu trabalho, né? Que é dali que você ganha o teu ganha-pão, né? São 2 pratinhos que não podem quebrar, Exato. Família e trabalho, né? É isso aí. Mas você malha todo dia? Você vai... Olha, de uns 2 anos pra cá, eu já malho há uns 15 anos também, para 18. Foi um pouquinho antes do jiu-jitsu, assim, eu comecei a malhar. Eu tinha um amigo que me convidou, eu acabei indo. E de uns 2 anos para cá eu tenho levado mais a sério, né? Depois eu passei já por 4 cirurgias, né? 3 no joelho e 1 no braço. E aí eu vi algum depoimento de um médico dizendo, se você quer ter uma vida saudável, você tem que malhar. Né? E malhar não só para o aeróbico, mas sim para te dar força, né? Te dar músculo.
Porque conforme você vai ficando velho, você vai perdendo músculo naturalmente. Se você não faz musculação, aí você... Eu tenho um amigo que ele é um personal bem conhecido lá em Paranaguá, Bruno Fontes, e ele me falou uma vez, ele falou, Ângelo, quando você vai ficando mais velho, o teu osso ele vai ficando mais fraco. Uma maneira de compensar é você criando um músculo mais rígido. Então ele falou, para pessoas mais velhas, eu dou mais, não é que eu dou mais peso que uma pessoa nova, mas eu ponho o peso que ela pode levantar para que ela tenha densidade no músculo e aquilo faça uma compensação da fraqueza do osso, né? E aí aquilo entrou na minha cabeça, assim, não nesse episódio, mas nessa reportagem que eu vi, e eu tenho levado bem a sério, né? Alimentação também? Hoje, eu posso dizer para você que 70%, porque eu ainda gosto do churrasco, você conhece, né? A gente já fez alguns. Mas, assim, durante a semana eu tenho levado bem a sério, eu tenho... Mas churrasco pode. Churrasco é bom para a saúde. Depende dos acompanhamentos, né? Não só os acompanhamentos, mas também o sal grosso, né? O sal grosso faz você reter muito líquido, né? Mas aí com as dicas aí do Renan Souza aí, eu tenho melhorado bastante e agora eu tenho visto o resultado, né? Me sinto melhor, o mesmo peso quando eu estava mais inchado, gordo, digamos assim, só que tranquilo, assim, não é tanto pela estética, é lógico que a gente, né, dizer que eu não tenho minha vaidade, claro que tenho, né, mas o meu foco, quando eu comecei a malhar, meu foco era para luta, tanto é que esse rapaz que eu citei, o Bruno, ele chegou a me dar aula lá atrás, focado na luta, né, mas hoje já não. Eu faço porque gosto, vou todos os dias, às vezes até sábado, a maioria do sábado eu vou. Se eu vou para uma outra cidade, eu procuro uma academia, vou malhar. Faço acompanhamento com médico, hoje mais com nutricionista, né? Que o próprio Renan também é nutricionista. Se eu chamasse o Renan aqui para bater um papo, você acha que ele viria? Vem. É um cara, uma pessoa assim, eu já te falei isso, né? Você também é um dos meus inspiradores. É um cara assim, apesar da idade, um rapaz novo, ele tem a cabeça muito boa, assim. Então tem muita coisa assim para compartilhar, né? Desde o esporte, né? A musculação, até mesmo ele como empreendedor, né? Tem uma visão muito boa, assim, sabe? Um rapaz muito correto, família também. Suspeito, eu gosto dele, eu sacaneio ele, mas eu gosto dele. Pô, ele é tão correto que nunca foi nos nossos trucos das quartas-feiras, porque acha que a gente fica comendo besteira lá. Né? Nada. É que a vida dele aí corrida durante a semana. Já fiz alguns convites para ele, até no churrasco sexta, mas ele tem um plano, né? Tudo que ele faz é bem planejado. Daqui a um tempo, de repente, ele está mais tranquilo. E para a gente entender mais, o que é Breakbook? Breakbook nada mais é que traduzindo para a nossa língua, é carga geral. Carga geral. Né? Tudo bem, general cargo, mas é carga geral, que é carga fracionada. A gente tem aqui, né, bobina de aço, a gente tem madeira, enfim, entre outros. Né? Tem alguns granéis sólidos que a gente carrega também, fertilizante. Que mais que a gente carrega? Alumínio, que é alumina, né? Que é a matéria-prima do alumínio. Nossa, é uma diversidade, assim. Hoje no Brasil, o carro-chefe é a celulose. Celulose? Celulose é o principal commodity. Tem bastante Paranaguá, né? Eu vou dizer para você que acho que Santos é o principal porto da celulose, assim, tem vários... o Santos é o principal ponto de várias coisas, né? Mas a madeira é aqui, tá? A madeira é São Francisco do Sul. O aço de importação, eu acredito que também seja São Francisco do Sul, aí concorrendo um pouquinho com o PCM, mas eu acho que aqui ainda é maior. E
Entre outras cargas, assim, mas é um mercado, assim, eu nunca trabalhei com container, né, e nem granel líquido, mas eu gosto disso, eu me sinto bem, né, trabalhando com isso. Eu costumo dizer que quando eu estou no porto, a bordo no navio, eu estou realizado, né. Outro dia eu estava, até o estivador, pô, Ângelo, quanto tempo que você não aparece e tal, pô, eu estava ali, eu estava me sentindo assim, sabe, criança no parquinho. Mas vamos voltar lá. E você cresceu em Paranaguá? Cresci E em antes de Paranaguá. entrar na G2, você foi o primeiro emprego, não? Não. O meu primeiro emprego mesmo, assim, fixo foi... Na verdade, a gente trabalha desde sempre, né? Desde meu pai tinha caminhão, tinha transportador, eu juntava alumínio, essas coisas, e ele vendia para mim, me dava o dinheiro. Isso é novo, menos... Na época eu morava em São Paulo, você tem uma ideia, né? Eu emprestava dinheiro para minha mãe nessa época. Mas, sim, trabalhar mesmo, eu trabalhei numa padaria, porque a minha ideia era juntar dinheiro para tirar minha habilitação. Minha mãe não tinha condições de custear isso. E aí, com essa habilitação, eu já tinha dado entrada no concurso da Guarda Municipal de Paranaguá. A minha ideia era ficar 2 anos na Guarda, juntar dinheiro, ir para Curitiba e fazer um curso para poder tentar o vestibular para aquele curso que você já sai como 3º sargento da PM. Sim. Fugiu o nome agora. Então, assim, a minha vida estava planejada dessa forma, né? Como eu não consegui isso no mesmo período que eu tentei servir o exército, não consegui. Paranaguá era muito difícil, eu sempre dava excesso de contingente. E aí eu falei, opa, peraí, mas eu vou tentar. Eu falei, bem, eu não consigo ir direto fazer um cursinho, não tenho condições para tentar fazer a faculdade lá, mas então vou fazer o seguinte, vou trabalhar na padaria durante 3 a 6 meses, vou guardar esse dinheiro, vou fazer a habilitação que precisava ter para poder fazer esse concurso da guarda. Uhum. Fiz o da guarda, já tinha até na cabeça quanto eu ia guardar por mês para poder custear esse cursinho em Curitiba e aí tentar, assim, aí aquilo que eu entendia que ia ser a minha carreira. Só que nesse meio, quer dizer, eu tenho um chefe que sempre falava, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho não serve, a gente está vendo isso na tua história aí, você tinha tudo já planejado. E confesso que foi frustrante ver que quando eu fiz o teste da guarda, antes eu corria todo dia, eu não tinha condições de pagar uma academia, eu pegava na barra, treinava, fui bem no físico, estudei um monte, passei na prova escrita e chegou no psicotécnico eu reprovei. Eu falei, pô, mas peraí, né, eu tenho algum problema aí, né? Pô. Dizer que não, sim, eu me confundi, eu estava muito nervoso, eu sabia que era a última prova e eu acabei me embabacando com umas respostas ali, mas também na época teve algumas coisas lá que meu professor de contabilidade, na época eu fazia técnico em contabilidade, ele falou, aí não vou colocar, mas acabou que aquilo me ajudou, porque me desanimou, né? Que aí, pô, quebrou uma etapa do meu sonho, né, profissional. E aí um amigo, o Thiago, ele pegou, Ângelo, não quer trabalhar de inspetor? Hoje a gente alguns chamam, né, de surveio e tal, de conferir a carga, ver qualidade e tal, ver se tem avaria. Inspetor de carga. Exato. E eu peguei e falei, pô, quero, mas eu nunca tinha visto um navio. Vi assim, de longe, mas nem tinha noção de tamanho, né? E aí eu sei que comecei a ir com ele me ensinando. Na época era muito fácil entrar no Porto de Paranaguá, sabe? Foi antes, tô falando em 2000, 99 para 2000. E aí quando eu vi o tamanho do navio, eu falei, nossa, fiquei impressionado, né? Eu vim de São Paulo, né? Não ia no porto para nada, não tinha nenhum motivo para ir no porto.
já em Paranaguá, e quando eu cresci, que eu comecei a trabalhar com aquilo, eu fiquei impressionado. E aí eu vi ali o que eu ganhei o que eu ganhava na padaria em um mês, o que eu ganharia na padaria em 2 meses, eu ganhei em 10 dias no Porto. Caramba. Aí eu falei, só que assim, né? Eu entrava segunda às 7, saía quarta-feira às 19, descansava aquela noite, voltava e tocava direto, porque eu ganhava por diária. Entendi. Então eu lembro, eu fiz, essa conta é bem clara, assim, na época, na padaria eu ganhava 150, em 10 dias eu ganhei R$300. Trabalhando como surveio, a empresa chamada Narval, que prestava serviço para Gerbook. Para G2. Para Gerbook na época. E aí, naquele meio e tal, né, eu tinha aquele sonho de trabalhar na PFT, que era um terminal da Gerbook. Era sonho mesmo, né? E aí, nesse momento, polícia... Acabou ali, eu vi que não. Aí eu falei, não, eu quero seguir carreira aqui, eu quero, né, ir longe aqui, né? E aí a primeira oportunidade um amigo chamado Ramos me deu, que era o gerente na época da Narval. O Thiago me chamou, é lógico, foi o cara que me colocou, né, nesse mercado. E eu tinha esse sonho, né? E aí a Narval prestava serviço para a Gerbook e a gente acompanhava o carregamento da madeira. E aí no intervalo desses navios eu fazia tudo, açúcar, carga de projeto, carro, trabalhei bastante no inspeção de carro. Sempre com inspeção. Sempre com inspeção. Tá, e como é que o inspetor de carga vira diretor da empresa? Então, é que assim, né, como eu disse, era um sonho trabalhar nessa empresa. E aí, empresa norueguesa, né? Norueguesa e tinha, né, no Brasil tinha um escritório no Rio, né? Também em Santos, mais para Santos. A Gerbook mesmo era Rio, né? Santos era mais o terminal, né? Assim como Paranaguá era a PFT. Engraçado que eu trabalhei num navio em Antonina para um amigo, e lá eu conheci o dono de uma empresa de inspeção também. E esse cara pegou e falou, eu tô sem funcionário, eu tô aqui fazendo o navio. E ele estava representando, se eu não me engano, o armador, e eu estava representando o recebedor. E aí ele me viu trabalhar, no final do navio ele falou, pô, cara, não quer vir trabalhar comigo? Pô, gostei de você e tal. E eu, podemos conversar, né? Eu novo de tudo e tal, e na Narval o salário era baixo, porque era o que dava para pagar na época, e tinha as diárias, né? Eu falei, pô, vou lá conversar, né? Aí falei pra minha mãe, falei, poxa mãe, eu tô indo, mas tô com o coração apertado. Ela, por quê? Vai lá, vê, escuta o que ele tem pra te dizer. E daí já era em Paranaguá, né? Uns 3, 4 dias depois. Falei, pô, mãe, mas o meu sonho era PFT. Se eu for para essa empresa, eu vou perder o contato com as pessoas ali, né? E aí, te juro, eu conversei com esse senhor, acertamos o salário, acertamos, né, os benefícios, tudo. Fui para casa, coração apertado. Cheguei, mãe, fechei com ele, né? Vou fechar o mês, vou avisar a Narval que eu não vou mais e... Só que, pô, vamos ver, se for pra ser, né? Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19? Cedo já. E aí minha mãe falou, deixa que Deus tem o melhor pra ti. E aí no mesmo dia, 5 e pouco da tarde, liga o gerente de operações da PFT. Ei, não tô te prometendo nada, mas se você quer deixar um currículo aqui que talvez abra uma vaga. Criança no parquinho. Que eu tinha um currículo já, porque eu tinha feito, né, para essa outra empresa, de bicicleta. E cheguei no portão, tá aqui e tal. E aquela impressão, eu falei, pô, mas vai rolar ele? Não, ele é bem duro, assim, no sentido, não queria me dar uma experiência. Vamos ver, tá, e aí? Começou, fez um monte de pergunta e tal. Falou, tá bom, eu vou te dar uma chance. Você tem 3 meses para provar que no mesmo dia. Por isso que eu falo que foi de Deus tudo. Porque mesmo dia, naquele final de tarde, né?
Aí, aí ele deu os papéis já para fazer o exame médico. Já saí dali né, daí liguei para esse outro senhor, que eu não me recordo o nome, e falei, olha, eu Tô fora. Tô desistindo, né, tô indo atrás de um sonho e tal. Comecei a trabalhar. Todo dia esse gerente falava, olha, conversa com seu antigo chefe para ele deixar a tua vaga lá reservada. Não dá para ninguém, porque eu não sei se você vai ficar. Você tem 3 meses para provar que veio. 3 meses? 3 meses, que era o período de experiência, né? 45 mais 45. E eu, aquele negócio na minha cabeça, puxa, né? Parecia perseguição, mas depois eu fui ver, não era, né? Era uma maneira de me incentivar, do jeito dele, mas era uma maneira de me incentivar. E aí, nossa, eu, né, tinha toda aquela história de, né, passar sufoco financeiro e tal. Então, eu trabalhava igual um louco. Queria aprender tudo, queria absorver tudo, né? E aí eu sei que chegou depois de um período, aí ele falou, tudo bem, vamos ficar mais um período para ver. Mas assim, nunca... Passaram os 3 meses. Passaram os 3, 6 meses. E aí depois já de 1 ano, 2, ele falou, mas tem que continuar dedicado e tal. E aí eu conheci o cara que, é lógico, ele me deu oportunidade, né? Sou grato. Até hoje a gente mantém amizade. Recentemente a gente quase fez um trabalho junto, que é o Aldemar, o nome dele. Mas ali eu conheci o primeiro cara que me deu oportunidade, que se chama Carlito, né? Virou meu amigo, irmão, padrinho de casamento e entre outras funções como conselheiro, enfim. E aí ali eu olhei e falei, um dia eu quero fazer o que esse cara faz. Só que era um cara extremamente duro, né? Eu não servi o exército, ele serviu, mas eu não. Mas eu me sentia como eu estivesse dentro do exército. Então eu obedecia da mesma forma, né? Chegava para ele, bom dia, ele só olhava torto. E era assim que era o cumprimento. Sim, senhor, não, senhor, quero ir embora. Por aí. Por aí eu me recordo de a gente ter a equipe, né? Ter passado 2 meses trabalhando todos os dias. Aí chegou numa sexta-feira, não tinha navio no final de semana, a gente chegou pro gerente. Ele era o supervisor do horário. A gente foi direto no gerente, não tem navio amanhã, será que podemos folgar, né? Porque a gente tinha que cumprir horário, né? Das 7 às 11. 7 às 11. E aí ele falou, o gerente, peraí, eu vou ver pra vocês, passar no telefone. Falou pra ele, que porcaria de supervisor que é você? Caramba! E os caras vêm aqui falar direto comigo. E ele bravo, militarzão. Pode deixar que eu tô chegando aí. Pessoal, pode ser que a escala pra amanhã é comigo. Você vai trabalhar das 19 às 7 no sábado, você das 7 às 19, domingo a mesma coisa, segunda descansa de manhã e volta à tarde. Colocou ordem. Aí eu falei, aí eu comecei a ver que, peraí, e não foi por maldade, né, foi inocência, porque ele corria os armazéns, ele não estava naquele momento, a gente achou que tinha liberdade para isso e se ferrou, né. Mas foi bom, era um outro tipo de trabalho, não era relacionado aos navios da Agerbook, era um navio da Grimaldi que o terminal mandava carne. Ali eu aprendi um pouco mais também, E aí eu comecei, aí de um tempo virei líder de equipe, virei assistente operacional, que daí cuidava da qualidade, voltei como supervisor, de supervisor, aí a empresa mudou, na época o terminal mudou a maneira de operar, focou, tirou o cara que era supervisor geral, colocou o supervisor de armazém, supervisor de navio, e aí eu passei para coordenador, né? E aí fiquei até perto de 2010, quando eu comecei a atender os navios como a gente chamava de supercargo, né? Port Cap, só que não como cargo, né? Porque a pessoa que estava lá, ela saiu da empresa e ficou a vaga
aberta, só que tinha poucos navios. E eu acabei absorvendo tanto a coordenação que eu já tinha, quanto o serviço de supercargo para esses navios só da Gearbuk, né? Só que aí, isso aí foi uma oportunidade que um norueguês chamado George, a sigla dele é GOB, a gente chama de GOB, ele chegou para mim: você quer ser supercargo? Era um supercargo na época, nem imaginável. Pra mim era um sonho. Chegar a diretor você nem imaginava. Você Também estava lá para trabalhar. Eu estava para trabalhar, o meu sonho era ser um gerente ali do terminal. Eu acho que eu me via nessa função, né? Tinha potencial para aquilo. E aí quando ele falou: você quer ser supercargo? Eu gelei, né? Querer eu quero, mano. Aquele querer eu quero, tipo, mas não tem nem ideia como, né? E aí eu sei que em 2010, com a saída do gerente de operações da PFT, ele foi num navio comigo, ele falou: não, você vai ficar no navio comigo. Chegou um dia antes do navio terminar, ele falou: tô indo embora. Falei: como tô indo embora? Ele: não, tô indo embora, você já sai fazer o trabalho. É só... E depois de quanto tempo? Depois de 3 dias, alguma coisa assim. Mas como não era muito diferente do meu trabalho ali, eu já coordenava o pessoal, equipe, Shiva, cuidava de férias, tinha um relacionamento legal com o RH, então meio que já gerenciava pessoas, né? Quer dizer, uma lição para a gente dar para todo mundo que está ouvindo aí. A gente sempre tem que fazer mais do que nos pedem, né? Certeza, já começa, né? por isso, né? E assim, tem gente que, não, isso daqui não é minha função. E assim, Ed, eu sempre procurei fazer as coisas sem pensar assim, tipo, porque fulano tá olhando, não. Sempre coloquei, mesmo na época, não era evangélico, não era convertido, eu pensava: Deus está olhando, né? Então, eu nunca fiquei muito, não, porque o chefe tá vindo, vou, pendurar uma melancia. Na verdade, tinha pessoas que faziam isso e a gente tinha um grupo de amigos que, pra quê, né? Mas as coisas foram acontecendo e aí 2010, 2013 ficou eu cuidando das operações portuárias da PFT, fazia esse serviço de supercargo, mas só nos navios mesmo da Gearbuk. E o Carlito, que é esse meu amigo, ele acabou cuidando de toda a gestão do terminal, né? Então ficava um cada ponta. Aí eu fico pensando, por que existe bajulador, né? Porque, cara, bajular é quando você fica ali querendo alguma coisa em troca. É diferente de honrar, né? Honrar é quando você respeita o cargo da pessoa, a liturgia e tal. Só que o bajulador sempre se lasca, né? E quem acaba ganhando a vaga é quem não faz isso. Quem não fica puxa saquinho. Eu acho que me ajudou muito, assim, ter o Gob e depois também o Graham, assim, como referência, porque eu não queria decepcionar nenhum nem outro, né? Um era o gerente, o outro era o diretor. E eu pensava assim: não, eu vou conseguir, né, dar conta dessa função, porque, confiar em mim, né? Então eu tinha muito isso comigo, né? Não decepcionar, eu sempre relatei tudo que acontecia. E aí em 2013 em 2012 eu fui convidado para ser coordenador no terminal de Santos. Fiquei 3 meses lá, mas acabou da gente não se acertando financeiramente, porque não era viável. Minha filha tinha acabado de nascer. No dia que ela nasceu, eu soube que eu ia para Santos. E minha esposa também não estava querendo ir. E aí, no final de 2012, o Gob, que já tinha me prometido, já tinha perguntado se eu queria essa função, falou: não, Júlio, eu conversei com o Grêmio, né? O Grêmio, na época, conversou com a Carla, que era a diretora, principal da empresa, e eles me deram essa oportunidade de ser supercargo. E aí, na carteira, mesmo como Port Captain, né, que é o nome da função. Em São Francisco ou Paranaguá? Em São Francisco. Na transição da carga da madeira, que veio para cá em 2013, aí eu também já vim, apesar de já estar exercendo a função desde 2010, mas a carteira foi em 2013 na vinda para cá, né? Legal.
E aí era um trabalho que eu falo que a vinda para cá foi um divisor de águas na minha vida, né? Tanto profissional quanto pessoal, né? Porque eu Já veio casado? Já casado, já casei em 2009. E assim, Deus me deu aquele sonho de ser supercargo, né? Port Captain. E também me deu a família que eu sonhava. Só que chegou uma hora e ele me cobrou. Falou, e aí? O que é mais importante para você, né? Que foi no meio de 2013, eu tava meio depressivo, né? Chorava todos os dias, minha família em Paranaguá, eu aqui. Cheguei ao ponto de falar, não quero mais. Para mim, o mais importante é a minha família. E aí eu liguei na época para um amigo, né? Um outro supercargo, o Gary, ele falou, pô, Ângelo, você não conversa com o Gob? Pô, o Gob sempre foi seu amigo, pô, sempre, né, te tratou bem e tal. Aí falei com o Gob falou com o Graham. Por isso que eu falo muito dessas duas pessoas, além do Carlito, né? São pessoas que Deus usou assim para abençoar a minha vida profissional. E aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ficar perto da minha família. E para isso eu fico fixo em São Francisco. Na verdade eu não coloquei nenhuma condição. Eu só falei, eu não quero mais. E aí ele falou, o que você precisa para ficar? E aí eu falei, ele falou, ó, só que eu vou te deixar um período com a tua família em São Francisco, só que vai acontecer de você ter que tirar férias de alguém e tal, porque o meu problema estava nas viagens, ficar muito longe dela, somente a Elisa, pequena, ela tinha uma cirurgia no olho para fazer, então eu achava assim, pô, eu não vou estar perto, né, e ela, eu me identifico muito com ela, assim, minha filha, desde que no ultrassom acusou que era menina, eu chorava igual uma criança e é assim até hoje, confesso. E aí eu sei que... Nossa relação de pai com menina sempre é... Nossa, filha sempre muito forte. É muito forte, assim, eu falo que elas acham que me enrolam, daí minha mulher fala, não, elas te enrolam, né? E às vezes é que nem eu falo, Deus é tão maravilhoso que me fez, o cara que era durão. Eu gostava muito na minha infância de briga, né? Sempre achei que as coisas resolviam no soco. E aí Deus colocou um toco de gente e falou, ei, garotão, tu não é nada. Você vai... Esse toco de gente aí vai te ensinar, vai te colocar no teu lugar. E assim foi, né? E aí trouxe minha família para cá em 2014. E o Gob aceitou que você... Aceitou. Na época, a empresa, assim, na época do Gob e Grêmio, depois mudou um pouco durante um período e voltou alguns anos atrás. Você tinha essa liberdade de conversar com o diretor, né? E aí, em conversa com o Grêmio, falei que ia trazer minha família e tal, já... Porque hoje não tem liberdade de conversar contigo ou com outros diretores? Não, hoje tem, mas teve um período na empresa que o gerente não te deixava conversar com o diretor. Falar, não, você para falar com ele, você tem que falar comigo primeiro. Ah, entendi. Entendeu? E foi um período... Mas é bom, né? Seguir a hierarquia é bom, né? Não, a hierarquia sim, né? Mas você não pode engessar, assim, uma equipe, né? Por causa da hierarquia. Tipo, pô, sim. Imagine, né? Hoje um Port Captain, a gente tem Port Captains líderes, tem os gestores, né? E tem eu hoje no Brasil, né? Que respondo por Grêmio. Pô, se o Port Captain não pode me ligar para resolver um problema, eles têm liberdade para me ligar a hora que eles quiserem, do mesmo jeito que eu tenho liberdade para falar direto com o Grêmio. A gente tem um grupo de gestores, né? Que sou eu, o Márcio, o Josias e o Gustavo, que é um argentino. A gente é bem parceiro. Eles dão instrução ao meu pessoal, eu dou instrução ao pessoal deles, de forma, é lógico, não bagunçada, mas um ajuda o outro. Não tem esse negócio, sabe, a minha posição, a posição do A ou do B, não existe isso. O navio precisa fazer o quê? O Grêmio tem a mesma pegada, é um cara... eu sou suspeito de falar, né? Que eu acho que assim, você não... Depois que eu perdi meu pai, eu costumo dizer, você não precisa perder uma pessoa para você elogiar, né? Então, assim, eu vejo o Grêmio como um exemplo de profissional. Do mesmo jeito que eu vejo outros, né? O Márcio, o Josias, garoto novo, me ensinou que, não deve centralizar tudo em você, né? Tem que delegar e tal.
assim como vários outros que passaram na minha vida profissional, desde Carlito, vários outros, né? Se eu for colocar nomes aqui, eu posso esquecer de alguém, seria injusto. Mas assim, Ed, aí, né, respondendo a sua pergunta, né, de inspetor de carga a diretor de operações, quando chegou foi 2021, quando a empresa fez mudou a maneira de operar, que daí ela tem 2 escritórios principais, um em Atlanta e outro em Singapura. O pessoal que estava no Rio aqui... Não tem na Noruega? Tem também, mas operacionais que operam, os principais são esses dois, os dois brothers. Esse pessoal que estava no Brasil foi para Atlanta. E aí precisava de alguém para assumir operações no Brasil, né? E aí o Grêmio confiou essa posição para mim, até porque os outros gestores, o Gustavo, ele fica na Argentina, apesar de atuar também no Brasil, e ser uma pessoa com bastante experiência, mas aqui tem essa questão também de RH, tem bastante, as leis brasileiras são bem complicadas, e aí com o apoio do Gustavo e também do Júlio, que já era um gestor sênior, ele falou, não, Júlio, você está com uma equipe boa, de Port Captains, tem essas pessoas, tem o Telmo no equipamento, então assim, eu vou te colocar nessa posição. Não é a mesma posição que a dele, apesar que ele era diretor de operações, porque a operações, ela se divide na operação Porto mesmo, né? E as pessoas que operam o navio do escritório, né? Que daí é sobre a gestão do Márcio e do Josias. Então, hoje eu cuido do Porto, né? Negociações com o Porto também, mas mais focado na atividade portuária, né? Deixa eu te perguntar, o cristianismo te ajudou na tua profissão? Tua fé? Não, foi a minha base, né? Tanto, como eu disse, no meu momento depressivo, né? Quando eu falei que Deus colocou o meu trabalho, a minha família, eu optei pela minha família, Deus falou, então eu vou te dar os dois, mais ou menos assim, você fez a escolha certa. E de lá para cá, eu já vinha, né? Sou convertido desde 2008 ou 2009, se não me engano. Mas, assim, tudo eu coloco Deus na frente. Né? Tudo é que nem esse cargo mesmo, quando o Breno conversou comigo, eu orei bastante, falei, se for de Deus eu quero, se não for, que aconteça alguma coisa, né? Você me fez lembrar aquela passagem de Salomão, na Bíblia, que ele fala, que Deus fala em sonho para ele, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí ele fala, quero sabedoria. Aí Deus fala, já que você não pediu riqueza, pediu sabedoria, eu vou te dar os dois. E aí foi um rei super bem sucedido. E assim, eu não posso esquecer nunca, né, que a minha esposa, né, a minha esposa e minha mãe são as pessoas assim que minha mãe orou muito na época para mim poder entrar na PFT. Ela tinha muito orgulho do que eu... Ela não. Ela seguia a filosofia japonesa, né, a Seishin-Rei. Sempre respeitei, acho que, mas ela também orava bastante. Que nem ela falou, olha, orei muito para que você, né, tomasse o caminho correto na vida, porque eu gostava de briga. Quando novo eu gostava, era uma coisa que eu gostava, brigava assim, desde a época de escola até no baile, eu achava aquilo que tinha bacana. Hoje, nossa, brigar comigo só se fizer alguma coisa para minha família ou falar muito mal da minha empresa, mas caso contrário ou dos amigos. Eu me queimo muito pelos amigos, mas eu tenho segurado, acho que entre vários defeitos que eu tenho, eu sou muito estourado, né? Então eu tenho trabalhado nisso. E tem uma história boa, assim, uma coisa que aconteceu, um evento que vale a pena você contar? Olha, foram vários, né? Mas assim,
eu lembro falando da minha esposa, né? Eu era noivo, né? Eu era noivo e na época eu conheci a minha esposa na faculdade. E aí eu era um cara que não era correto com a minha noiva. Ela é uma pessoa também maravilhosa, não tenho que zero falar dela. Mas aí ali eu senti de Deus, falei, pô, Senhor, se eu conseguir namorar essa moça aí, eu vou casar Vou ficar certinho. E eu nunca vou trair ela. Pô, aí as coisas aconteceram e te juro pelas minhas filhas, eu nunca traí minha esposa. Nunca. Eu falo que eu quero ser exemplo para minhas filhas, sabe? Então, por isso eu tô mudando, ficando um pouquinho mais calmo e tal. E vem cá, se o Ângelo, com 17 anos, estivesse sentado na tua frente, qual o conselho que você daria para ele? Levar a vida um pouquinho mais leve, né? Eu sempre fui muito, sabe, focado em, sabe, trabalho. Não que seja errado, mas eu acho que se ofender menos com coisas pequenas, sabe? Eu falo que eu me ofendo por muito pouco, né? E nessa época eu me ofendia por muito nada. menos, até o vento. Mas, e também eu acho que eu teria focado mais em Jesus do que na época, assim, que para mim eu achava assim, eu acredito em Deus e isso já me basta, né? E aí, é lógico que a gente dá muita mancada, né? Mas eu, apesar de tudo, assim, fui um adolescente, assim, com cabeça boa. Quando eu comecei a trabalhar, sempre guardei dinheiro, né? Sempre foquei em poupar, né? A poupança é importante. Quer dizer, Jesus muda tudo na nossa vida, né? Eu era tão focado que eu tive que deixar as contas para as finanças da casa e para minha esposa cuidar, porque eu era muito assim, Caxias, não, esse dinheiro tem que ser assim, tem que guardar, tem que aplicar, tem que... Não, hoje não. Hoje ela cuida, se ela tiver que comprar alguma coisa que for, compra, a gente participa junto, quando é um pouco mais caro, só que eu procuro não focar, só tento não extravasar muito, mas hoje se a gente quer ir num restaurante bacana a gente vai, se a gente quer fazer uma viagem a gente faz, a gente mesmo construindo a casa, a gente foi sair de férias. Vocês gostam de viajar? Não. Não gostam? Não gosto. Eu brinco que a melhor parte da viagem é quando eu chego em casa, né? Eu gosto, sim, viajar uma vez no ano, duas, né? Mas confesso que a minha casa, o meu cantinho é especial para mim. E o que você faria de graça, que você gosta tanto de fazer que faria de graça? Eu já faço algumas coisas assim que eu não divulgo muito, né? Você é um cara muito generoso, né? A parte de assistência social, sabe? Eu faço e aquilo me dá muito prazer em, sabe, em ajudar as pessoas. Eu procuro não divulgar porque eu acho que não é para isso, até bíblico, né? Não deixa a mão direita saber o que é a esquerda. Então, assim, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gostaria muito mesmo, meu projeto de vida, assim, é chegar num momento que eu possa ensinar um pouco do esporte, seja do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, para criança, assim, né? Mais focado em adolescente, problemático. Você sabe que chega nessa idade, né? Somente com pessoas que têm menos recursos, ela acaba optando por um caminho não muito bacana, né? Ou seja, tem um projeto social. Esse ainda é um sonho, né? Sei que você tem que procurar, mas eu ainda preciso me graduar mais, tanto no Jiu-Jitsu quanto no Muay Thai. Eu parei o Muay Thai agora, já faz mais de um ano que eu parei, né? Muito por causa das cirurgias que tive. E agora eu tô voltando aos poucos ao Jiu-Jitsu, mas nunca foi pra competição, mas sim porque eu gosto, né? Tá no meio. Muay Thai foi a única luta que eu fiz. Fiz por um tempo. Eu gostei bastante. Eu gosto, assim, eu brinco, a gente machuca menos que o futebol. Tem luva. Não, e você tá preparado, né? De onde vem o soco, onde vem o chute. Mas o futebol, às vezes o cara por trás te machuca e você não vê, né? Você não tá preparado para aquilo, então
E, Ângelo, você gosta de ler? Pouco. Tem algum livro que você tenho... recomenda? Um livro bom que você tenha lido? Olha, se eu falar para você quantos livros eu li na minha vida, foram muito poucos, mas um que eu gostei bastante foi Bom Dia, Espírito Santo. Kenneth Reagan? Não, fugiu agora o nome dele. Eu vou pegar. Acho que é o Kenneth Reagan. Eu acho que não. Para mim. Benihim. Verdade. E esse livro foi quando eu fiquei depressivo, foi um pastor amigo que me recomendou e ali eu pude entender bastante. Mas eu tenho muita dificuldade na visão, né? Eu uso óculos, eu tenho vista cansada, lado direito, então assim, ler para mim é um pouco, eu começo a me dar dor de cabeça, mas eu sou um cara que eu vejo muito, eu sou mais da parte de notícias, assim, me atualizar e tal, mas ler livros assim é muito pouco. Se te desse um microfone para você dar uma mensagem pro mundo, todo mundo pudesse ouvir, qual seria a mensagem? Olha, hoje o mundo está muito dividido, né? Tanto politicamente como as pessoas têm levado a vida, né? Eu costumo dizer, tem muito mimimi, muito, sabe, Muita deixa gente disso, mimizenta. deixa daquilo. Eu acho assim, levar a vida um pouco mais leve, né? Levar a vida um pouco mais leve, ser menos reativo. Falo porque eu sou uma pessoa muito reativa, eu sou muito, né, estourado. Mas assim, se você pode deixar pra lá, a discussão no trânsito, deixa. Eu tô falando o que eu acho que é certo, não que exatamente. Tem aquele ditado, né? Mas é o que você busca fazer. Exato. É o que eu tenho procurado fazer, né? Mas assim, seja sempre honesto, nunca pegue nada que é teu, né? E como eu disse já no começo aí, tire a parte boa até de momentos ruins, né? Uhum. Seja ele qual for, você pode ter certeza que ali tem algum significado. Legal. Até a perda de um ente querido pode significar alguma coisa. Pode aprender. Legal, Ângelo. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi, obrigado pelo convite. Foi um prazer aí, esse bate-papo. Se você gostou, deixa aquele seu like, se inscreva no canal. Se você quiser patrocinar um episódio para a gente poder pagar essa equipe aí, que trabalha bastante, instruções na descrição do vídeo. E obrigado. Se você quiser assistir outros episódios, tem os cards que vão aparecer aí. E tem as playlists também no canal. Esse foi o primeiro episódio de 2023. A gente pretende ter uma sequência. E te vejo no próximo. Até breve.